Olá pessoal, aqui professor Adalberto. Na videoaula de hoje nos propomos a trazer um breve histórico sobre a física. De onde vem a palavra que dá nome a essa disciplina? Depois mostraremos os seus principais ramos de estudo e por fim traremos as definições dos 3 primeiros assuntos que estudaremos nesta matéria. Então vamos lá, para iniciarmos o conteúdo desta videoaula. Vamos começar por uma breve linha do tempo envolvendo a física. E eu quero começar desde já inserindo uma importância nesta linha do tempo que nós chamamos de ano zero. É o advento de Jesus Cristo. É tão importante esse acontecimento que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Você já deve ter visto, não apenas em livros de história, essas siglazinhas AC e DC, que significam exatamente isso. Então, o nosso primeiro item está localizado antes de Cristo, cerca de 300 anos, e tem a ver com os filósofos. É um pouco até mais anterior a isso, mas como eu disse que seria bem sucinta essa linha do tempo, eu começo por estes. A palavra filósofo, como você pode ver aí, ela vem do grego e é uma composição de outras duas palavras, philo, que quer dizer amigo, e sofia, que quer dizer sabedoria. Portanto, é isso mesmo, um filósofo é um amigo da sabedoria, é aquele que busca o saber. E era exatamente isso que os filósofos faziam. Eles estudavam de tudo, inclusive os fenômenos da natureza. E é daí que vem a palavra física, porque natureza em grego é physis. Portanto, quando se diz física, está se referindo aos fenômenos da natureza. Depois disso, nós vamos fazer aqui um salto nessa linha do tempo, bem gigante, chegando ao século XV, que nós chamamos aí o grande evento do Renascimento. Para você ter uma ideia de a que ano equivale o século, por exemplo, o século XV, basta você tirar uma unidade. Tira uma unidade, fica 14. Então, o século XV se refere aos anos 1400, ok? Esse é um raciocínio simples de se fazer. E o que acontece no Renascimento? É esse movimento de reforma, tanto cultural, literária, artística e principalmente científica, ok? E aí nós vamos avançando. Muitas descobertas, para você ter uma ideia. Nessa época, acontece a invenção da imprensa, uma máquina capaz de reproduzir os escritos, né, com grande volume e velocidade, o que fez com que o conhecimento científico, literário, existente até então, pudesse ter a sua divulgação muito ampliada. Até então, uma cópia de livro era feita pelos escribas, eram cópias manuais. Então, imagine a demora que era para se ter uma obra. A invenção da imprensa, né, por Gutenberg, revolucionou essa questão do conhecimento científico através da proliferação do texto escrito, através de livros e outros formatos. Essa sede, essa ânsia por descoberta, ela continua. Não é só no campo científico, para você ter uma ideia, nós falamos aqui da literatura, a própria religiosidade também teve um aspecto muito significativo com a reforma protestante que aconteceu nessa época. Mas no que tange ao avanço tecnológico, é que ganha maior destaque, é nesse período que vão ter início as grandes navegações. A matemática, por exemplo, contribuiu para isso com a invenção do logaritmo. Até então, para se fazer uma viagem marítima, eles precisavam do astrolábio, né, para se guiarem olhando as estrelas. Mas quando o céu tivesse nublado, como isso se daria? A invenção do logaritmo permitiu que eles pudessem realizar essas viagens mesmo sem ter a visibilidade do céu, porque o logaritmo permitiu que se fossem feitos cálculos com muita velocidade. E aí, essa ferramenta foi utilizada até
os anos 60, quando o pessoal utilizava, né, as calculadoras eram muito caras e o pessoal utilizava uma régua como essa daqui, chamada régua de cálculo, né? E ela é baseada nas propriedades dos logaritmos. Foi uma invenção sem igual, e isso permitiu que o mercantilismo ganhasse corpo e avançasse. Vem daí as grandes descobertas da América, a própria descoberta do Brasil é desta época. E esta sede pelo conhecimento, ela continua e nós vamos chegar agora no que é chamado de primeira revolução industrial. Olha aí, século XVIII. Século XVIII equivale a que ano mesmo? Tira uma unidade, 18, 17, século XVIII são os anos 1700, ok? E a primeira revolução industrial, ela está baseada na mecanização. Até então, os trabalhos eram feitos na forma de manufatura, né? Você encomendar um sapato demorava um tempão para que aquele artífice te entregasse. E agora não, essa mão de obra ela foi mecanizada. O homem começa a ser substituído pelas máquinas. E essas máquinas estão baseadas no uso do carvão. É daí que surge a Maria Fumaça, né? Aquele primeiro trem que encurtou as distâncias, que possibilitou que as pessoas pudessem viajar com a certeza de que conseguiriam voltar, né? Cobrir aí longas distâncias com a possibilidade de retornar. Isso foi uma revolução sem igual. Mas a sede pelo conhecimento continua e esse avanço tecnológico dá lugar à segunda revolução industrial, agora no século XIX. Essas produções agora da indústria, elas se dão de forma massiva, são em grandes quantidades. É inventada a linha de montagens, você vê isso nas fábricas de automóveis, né? E agora, a base disso tudo era o petróleo e a eletricidade. Continuando na linha do tempo, nós chegamos a uma terceira revolução industrial, agora no século XX. Dessa feita, ela está baseada na automatização, utilizando para isso computadores e a tecnologia da informação. Começam a ganhar vida aí os robôs, né, que vão também substituir o homem. Porque não se cansam, não se fadigam, não precisam de turno, não precisam de descanso. É sempre a busca pelo avanço tecnológico que move a humanidade. E não parou por aí, nós chegamos aos dias atuais. Hoje nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Além de muita coisa ser automatizada, agora ela funciona com a computação em nuvem, né? Agora é por Wi-Fi, então você não precisa mais da presença humana, as coisas se dão de forma muito automática. Ganha corpo aí a internet das coisas, a impressora 3D, que já é uma realidade, né, nos nossos dias. E, para a gente ter uma ideia, isso não para. É sempre uma busca pelo novo, é sempre uma busca pelo saber, uma busca pelo conhecimento. Então, eu coloquei aqui a figura de uma lâmpada, né, que representa isso, uma ideia que surge, uma novidade. E agora a gente passa a ver quais são, então, os ramos da física. Você percebeu aí que ela esteve presente, não só ela, mas como todas as ciências, né, estiveram presentes nesses importantes eventos ao longo da história. A bem da verdade, o que nós vamos ver aqui é que a física ela se divide para facilitar o estudo, mas na realidade é tudo junto, é tudo misturado, assim como os filósofos estudavam. Eles amavam a sabedoria, eles buscavam o conhecimento de uma forma não separada como nós temos hoje. E essa ideia ela está voltando à tona. Quando você vai fazer uma prova do Enem, por exemplo, eles estão trabalhando muito a questão da interdisciplinaridade. Não é apenas uma questão de física pura e simplesmente. O seu raciocínio deve estar ali aberto a enxergar, não é, nuances de outras disciplinas envolvidas na mesma questão. Então vamos lá. Quais são os ramos da física que nós vamos contemplar?
Olha aí. Mecânica, termologia, ótica, ondulatória, acústica, eletromagnetismo. Nós chegamos no século XX ao que é chamado de física moderna. O grande destaque aí é Albert Einstein, né, com a sua teoria da relatividade. E também nós temos as aplicações tecnológicas da física, ok? Qual é o primeiro assunto que nós vamos, então, desenvolver nesta fabulosa a questão da mecânica? Mas entenda, não é mecânica, a mecânica da oficina de carro, de moto, apesar de, na oficina mecânica, existir muita física. Esta é uma separação sistematizada para a gente entender os assuntos. E o que nós estudamos em mecânica? Cinemática, dinâmica, estática, hidrostática, hidrodinâmica, aerostática e aerodinâmica. Nós vamos começar por 3 assuntos bem basilares, que eles servirão de parâmetro para o desenvolvimento dos demais. Entenda isso. É sempre uma escadinha. Cada degrau é importante para você avançar no conhecimento da disciplina. Então, estudar primeiro, e aqui nós estamos chegando perto do final, esses 3 assuntos bastante importantes dentro da mecânica. A cinemática, que estuda o movimento dos corpos, mas ela não leva em consideração o que causou esse movimento. Quem vai fazer o estudo dessas causas é o segundo item, a dinâmica. E, por fim, nós estudamos a estática, que estuda as condições de equilíbrio, as condições para que um corpo fique em repouso. O engenheiro, quando vai projetar ali uma obra, ele faz os cálculos de forma que ela não caia, ela tem que ficar ali em repouso, em equilíbrio. Então, vamos lá. Acompanhe bem o desenvolvimento. Esta aula termina aqui.